Você já teve uma sensação que, por mais que você se esforce ali, você não consegue, parece, pertencer, você não sente que você pertence? E você muitas vezes se sente aquela mulher, tá, Michelle, eu fiz tanto pelos outros, eu sou uma filha excelente, uma esposa dedicada, uma profissional excelente, uma mãe dedicada, mas sabe que eu me perdi no meio de tantos papéis e eu não sei quem eu sou, e por causa disso, Michelle, eu me anulo só para pertencer. Isso é muito mais normal do que você possa imaginar. Só que o normal na nossa sociedade, vamos lá, vamos entender isso. Só que o normal não deveria ser isso, mas é normal porque por causa de toda uma ancestralidade. E você só tem que devolver aquilo que não é seu. Vamos entender aqui através desse olhar sistêmico. Na constelação, então, a gente fala assim que tudo deveria pertencer. É uma ordem básica. Mas muitas vezes você vem de uma família e não se sente pertencente. Você muitas vezes já nasce com essa dor, sem entender que eu preciso fazer para me sentir amada. Muitas de nós vêm com essa grande dor, achando que para se sentir amada eu tenho que fazer. E famílias onde tem conflitos, me diz qual é a família que não tem conflitos, não tem sofrimento, que não tem sacrifício. A criança entende que ela tem que estar sempre fazendo para pertencer. A gente se sente culpa de algo que a gente nem sabe. Culpa por causa da mãe, culpa por causa do pai. São uma questão que a gente chama na constelação de lealdade. Ah. Só que eu quero contar para vocês aqui que essa história de pertencer e falta do pertencimento vem muito antes de você nascer. E não vem com a sua mãe, isso vem com as nossas avós e bisavós, porque elas não tiveram escolha. Vamos falar aqui sobre ancestralidade, sobre como é que foi antigamente. Você sabia que antigamente a gente vivia numa sociedade que não era patriarcal, era matriarcal, era bem diferente de agora, onde a mulher tinha voz. Só que a gente foi se perdendo desse lugar, aonde a gente teve que ir para uma sociedade onde a mulher virou objeto de troca. Vamos ver reis e rainhas. Eu dou a minha filha em troca de um dote, eu dou a minha filha para a gente reunir os reinos. Mulher era considerada objetos de desejo e está no nosso inconsciente coletivo, está no nosso campo morfogenético, está no nosso DNA, todo emocional dele, esses registros. De que as nossas ancestrais ali, elas tinham que sempre utilizar do corpo delas para o bem da família, para o bem do pai, para o bem do povo. Ela tinha que sempre abrir mão dela para que todos vivessem em paz. E hoje você age assim de forma inconsciente. Mulheres agem assim, porque elas querem pertencer. Michelle, eu faço de tudo pela minha mãe, Michelle, mas ela não olha para mim. A Michelle faz de tudo pelo meu pai. A gente ainda vive vamos dizer assim, nessa bolha ainda. E a gente acaba ali, né, julgando, mas a gente tem que entender a história, entender que o nosso feminino está adoecido, a gente se perdeu e a gente está cansada. E se eu falar para vocês que pertencer não tem que ter esforço, e tudo que tem esforço não é para pertencer, tá? É porque você está desconectada de quem você é, assim como a sua mãe, assim como as nossas avós. Porque elas entenderam, a sua avó entendeu que mulher não tinha voz, mulher era submissa, porque vem de uma ancestralidade, Michelle, que a mulher era submissa. E muitas vezes a gente tem raiva do masculino por causa disso, a gente não sabe o porquê. E a gente adoece o nosso feminino por causa disso. Eu gosto de contar uma história. Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria viveu e foi uma mulher do século IV. Então quer dizer que muito antes das suas avós, as mulheres já vêm sofrendo essa dor. A Hipátia, ela vivia o quê? A gente tem que quebrar crenças sociais e religiosas. A mulher, ela tinha que estar sempre
provando para pertencer. Tinham que dizer como a mulher tinha que agir. Hipátia Alexandria, ela foi uma mulher muito revolucionária na época. Ela estudou, ela entendia sobre matemática, astrologia, filosofia e um monte de coisa lá. Várias das coisas que a gente sabe hoje, graças a Hipátia. Hipátia, ela era chamada pelo rei, ela era chamada pelas grandes pessoas da corte para falar sobre astrologia, astronomia e tudo mais ali. E eles pediam conselho, só que naquela época os religiosos ali achavam isso o fim da picada, digamos, né? Porque Hipátia era uma mulher, mulher não tem que dar palpite, homem tem que ser maior que mulher, mulher é submissa, mulher não pode saber. Por isso que a gente vem em uma sociedade onde a mulher não votava, aonde a mulher não podia estudar, aonde a mulher não poderia fazer nada disso, porque por causa de toda uma questão masculina, porque depois a gente foi se perdendo do matriarcado para o patriarcado. Patriarca já diz de pai, de homem, de masculino, tá? E matriarcado já diz de mãe e tudo mais. Mas vamos lá. Aí a Hipátia mostrou a sua essência, mostrou aquilo que não, eu quero fazer desse jeito aqui, eu quero ser essa mulher diferenciada aqui. Só que ela foi julgada, ela foi esquartejada pelos religiosos da época. E por isso que você tem medo hoje de ser julgada se você sair fora do padrão da sua família. Porque a gente traz no inconsciente, a mulher tem que se comportar dentro dessa sociedade, porque senão a gente traz no nosso histórico, no nosso DNA emocional, repressão contra a mulher. A mulher pode ser banida, e tudo que a mulher menos quer é ser banida, né? Imagina uma mulher antigamente não poderia casar, tá vendo que ela é apontada na rua, ela é excluída do convívio dos outros familiares. E naquela época, a mulher morreria de fome. E a gente traz isso culturalmente para dentro do nosso sistema familiar, dentro da gente também. Porque tudo que a gente menos quer na vida é sair fora de um sistema. Porque tudo que a gente faz na vida é para pertencer e para se sentir amada. A Hepátia, ela foi morta, tá? Eu quero resumir aqui para vocês. Ela foi morta quando, Michelle? 8 de março. Por que será que a gente comemora 8 de março, o Dia Internacional da Mulher? Hepátia, ela foi ali, daí ela foi vista porque trouxeram, porque ela deixou um legado que se perdeu através de pegou fogo e tudo mais, né? Antigamente lá na e todos os registros de Hipátia então foram queimados e tudo mais. Só que tem livros que falam dela. Hoje também tem um vídeo que fala sobre Hipátia, sobre como ela construiu esse legado também dessa, foi quebrando um pouco desse padrão das mulheres. Só que vocês percebam que Hipátia lá no século IV, a mulher, quando ela vai tentar fazer um movimento, eu quero ir para fora, o que acontece? Repressão. O que aconteceu também? Vamos trazendo aqui, né? Depois lá, a Maria Madalena, porque era uma mulher adúltera e tudo mais. Não vamos falar dessa questão da história, mas o que ela fez? Ela foi julgada. E tudo que a mulher menos quer ser julgada e ser que nem ela, os homens queriam jogar pedra nela, né? Daí Jesus falou assim: quem não tem pecados que atire a primeira pedra. É sobre quando a mulher pensa em fazer um movimento diferente, ou pensa em fazer algo diferente, é como se viesse uma punição. Isso está nos seus registros inconsciente, que está dizendo ali, eu tenho que me manter aqui, porque senão eu posso ser esquadrejada, eu posso ser julgada, e tudo que a minha gente menos quer é isso que aconteça, né? Só que a gente tem que entender o nosso campo emocional inconsciente. A gente tem que entender a história, porque isso traz nos nossos registros, porque a sua mãe traz nos registros dela, sua avó traz nos registros dela também. Mulheres que viveram lá, né? A gente tem uma geração, a gente mora no Brasil, a gente tem uma geração de mulheres que os pais ou os avós vieram da Alemanha, Tóquio, lá do Japão, imagina eu já trabalhei com mulheres que vieram da Síria, Turquia, imagina esses países, como era difícil ser mulher. Mulher não podia mostrar o corpo.
Então a gente traz essa narrativa no nosso inconsciente coletivo. Não é porque, agora somos diferentes. Somos? Será? Será que a sociedade ainda não nos coloca neste lugar? Só que a gente faz tanto esforço para provar, quer ver? Quer ver? A mulher ganha menos que o homem e a mulher está sempre fazendo esforço para tentar buscar mais. A mulher, para ir para o mercado de trabalho, tem que fazer muito esforço para isso, para buscar o dinheiro, porque no fundo tudo que a gente quer é pertencimento. E a gente acha que a vida é esforço, e não é, porque você está carregando fardos de toda uma ancestralidade. Mulheres há pouco tempo que começaram a votar, a ler, a trabalhar com dinheiro. Mulheres não poderiam. Quem cuidava do dinheiro era sempre o pai, o homem, o marido, era o masculino. Tem pais que falam: não, minha filha, não, tem que ficar assim, filha, tem que ser deste jeito. A gente ainda tem homens com essa mentalidade, até mulheres com essa mentalidade. Por quê? Porque foi assim que ela viu a mãe, foi assim que ela viu as avós e tudo mais. Isso que a gente tem que cumprir, mas não é mais. Vamos parar de brigar, de guerrear na raiva. A gente tem que trazer o amor. E tá tudo bem elas carregarem esse fardo, mas eu não preciso carregar. Eu não preciso dizer para as minhas filhas, tá vendo, filha? Vocês têm que fazer esforço para guerrear, para pertencer. Chega. Já é muito sofrimento para as mulheres. Vamos parar com isso? O que a gente tem que fazer então, Michele? Olhar para as crenças religiosas, olhar para as crenças da família, olhar para esse emocional e dizer que a gente não precisa fazer esforço nenhum para pertencer. Não precisamos. Eu poderia falar de outras histórias aqui. Clarissa Píncolas, que fala também de mulheres que correm com os lobos, ela também fala sobre essa questão que as mulheres se perdem. Deixa eu pegar aqui para vocês compreenderem aqui que ela fala assim, ó. Medo, depressão, fragilidade, bloqueio, falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre mulheres modernas, assoberbadas com acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente. Não é recente. É porque a mulher se transformou numa espécie de animal doméstico. Aqui ela fala: mulheres que correm com os lobos, identifica a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda. É o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. A verdadeira libertação está na consciência. Parar de reproduzir padrões emocionais e padrões de comportamento de toda uma ancestralidade feminina que nos está adoecendo, que nos está fazendo se esforçar na sociedade, se esforçar na religião, se esforçar como mãe, se esforçar como filha, se esforçar como esposa para querer pertencer. Eu tenho que me esforçar para que o dinheiro chegue, para que eu me sinta pertencente. Isso é o nosso legado. Só que a gente tem que romper com isso na base do amor, da compreensão, entender que o que elas fizeram não, a gente não anula, a gente agradece, a gente compreende. Só que daí agora eu tenho que construir uma nova narrativa, uma nova forma, achando a minha nova essência e parar de querer ali então pertencer, digamos, né? Parar de querer pertencer tanto, porque isso já é seu por direito. No momento que você ingressa numa família, você já tem todo o direito de pertencer. O problema é que a mulher traz uma narrativa interna de que tem que provar para pertencer. Não é. E a gente tem que quebrar essa narrativa. Desde o momento que você já ingressa na sua família, você já tem o direito de pertencer. O problema é que a narrativa da mulher sempre: eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, porque vem de uma ancestralidade desde o século antes de Jesus, desde o século IV, desde não sei de quê, desde lá da nossa primeira narrativa, aonde a mulher tem que se esforçar para achar que ela pertence, e não é. Não deve ser assim mais. Você já
tem o direito. Você só tem que olhar para toda essa ancestralidade com amor e dizer: agora chega, eu não preciso provar para minha mãe, não preciso provar para meu pai, não preciso provar mais para meu marido, para o meu chefe, porque tudo que a gente busca para querer pertencer, o que é? É a busca da aprovação, é a busca do reconhecimento. Você não precisa provar para pertencer. É um direito seu, simplesmente por existir nessa família. Só que, como eu disse, a gente tem que trazer isso ao nível da consciência, romper padrões emocionais, romper crenças limitantes enraizadas, religião, sociedade e familiar, para mudar essa narrativa. E assim você vai estar resgatando o seu verdadeiro feminino. Porque o nosso feminino está doente, mulheres estão achando que elas têm que ser fortes, mulheres estão achando que elas têm que ser guerreiras, mulheres estão achando que elas têm que ser dependentes, né? Independente que eu diga assim, eu tomo conta de mim sozinha, porque tem dores emocionais, mulheres perfeccionistas, tudo por causa dessa narrativa interna que está adoecendo o feminino das mulheres. Eu que estou dizendo, não. É toda uma narrativa. Pega ali, que eu falei, Mulher Escolhe com o Lobo, vai ver a história das mulheres, das suas ancestrais alemães, que seja das suas ancestrais da Itália, das suas ancestrais lá do Japão, e perceba, não é só do seu sistema, é muito mais. É uma narrativa do patriarcado sobre a gente se anular para pertencer. Não, nós não precisamos nos anular para pertencer. A gente só tem que entender o nosso verdadeiro papel aqui e principalmente dentro da nossa família. Só que mulheres estão fora deste papel, achando que o papel é ser sempre uma boa filha, uma boa esposa, uma boa. E ela vai se perdendo do verdadeiro papel dela. É isso que a Clarissa está falando, é isso que a Paty está falando. E Paty ali, vai buscar a história, Hipátia, vai buscar ali. Tem um vídeo falando sobre Hipátia de Alexandria. É maravilhoso você compreender todas essas narrativas te empurram a buscar aprovação, te empurram a se anular, te empurram a fazer isso. E agora é trazer tudo isso que eu estou falando através do amor, tá? Da compreensão. E a gente tem que parar de lutar, se esforçar, de guerrear. Chega, acabou. Eu falo assim, acabou, acabou. A vida pode ser mais leve. E o que eu tenho que fazer? Consciência. E encontrar a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro lugar. Isso traz leveza. Isso coloca o seu feminino leve e tranquilo. E você entende que você não precisa se esforçar para querer pertencer. Se você quiser saber mais dos meus atendimentos e buscar o seu autoconhecimento através da constelação familiar prêmio, através da jornada da liberdade emocional, através da sessão Emocentizar, vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias.